Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Em mais um dia, aquele que nos sustém, nos ajuda e peleja por nós. Ele nos ensina: a peleja não é vossa, é minha, mas esforça-te e tenha bom ânimo. Não fui eu que te chamei, o grande eu sou. Antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Aquele que grande é a sua ira e indignação sobre toda a terra. Mas bem-aventurados sois aqueles que perseveram com ele, porque ele é fiel e nos sustém, aquele que nos ajuda, aquele que nos defende, a palavra diz, do mal. É aquele que não tosqueneja, aquele que nos concede do poder e da autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para não nos dar vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Assim ele nos ensina. Assim como ele diz, há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. Melhor para aqueles que perseveram. A palavra diz que o leão fica ao derredor procurando a quem possa tragar. Não se deis vencido pelo mal, porque o salário do pecado é a morte. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus nos concede vida e vida com abundância, assim como a oportunidade de perseverar segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. Vida com abundância e alcançar a ressurreição do último dia. A ira e a indignação é para aqueles que estão no mundo e rejeitam a verdade, aqueles que amam o prêmio da injustiça e trocam a verdade de Deus, que é Jesus Cristo, pela mentira dos homens. Segundo seus ídolos, se torna um próprio ídolo, uma estátua de sal que só serve para ser pisado, assim a palavra nos diz. Tanto os que depositam a confiança em seus deuses impossíveis de os justificar, aqueles que na verdade não alcançam estão sempre sobre a ira e indignação. A sua ira durou um momento, agora reina sua infinita bondade e misericórdia, que é o fato de não sermos consumidos, se renova a cada manhã. Alcançamos a paz que excede todo o entendimento, com a mentalidade em Cristo, o coração sendo sempre santificado e purificado, saúde para os ossos, medula para os ossos, aqueles que alcançam as virtudes de Cristo, onde elas sempre nos causam benefícios, aonde estamos sempre segundo as suas virtudes. A mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, a temperança, a perseverança, a piedade, o amor verdadeiro. A palavra diz: orai pelos vossos inimigos, que galardão tereis orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe o pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se teu inimigo te bater numa face, oferece a outra. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Perseverai sempre na benevolência. O galardão o Senhor recompensa, aonde a palavra diz: não invejais daqueles que prosperam, segundo a tolice, segundo a impiedade, segundo a insensatez, porque aqueles que têm a sabedoria e seguem na prudência, sabe do seu triste fim, da sua, aonde não tem a expectativa assim como nós temos.
assim como a palavra diz, não useis de vãs comparações, antes examinai a si mesmo, a fim de ser achado como cumpridores não por si, mas através do mesmo Espírito que nos ensina acerca de Cristo e a ser seus imitadores, o Espírito Santo. Ele comunica ao nosso pneuma, o fôlego de vida, que estamos perseverando, não por si, mas alegramos juntamente com o Espírito Santo que sempre estar alegres ao invés de entristecê-la a ponto de extinguir o Espírito. Pois é justamente por isso que muitos esfriaram no amor, se entregaram ao esfriamento, pois deixaram de exercitar as boas obras, e ainda que as suas primeiras obras eram de justiça, se agora está vivendo injustamente, já não são possíveis de os justificar, e o Senhor os recompensou segundo aquilo que é elevado entre os homens, receberam a recompensa à raiz de todos os males. Assim, aqueles que perseveram, dia após dia, Ele nos sustém, nos fortalece, nos acrescenta. Buscai sempre o reino dos céus em primeiro lugar, lembrando sempre que importa antes, em primeiro lugar, obedecer ao Senhor a condução do seu Espírito do que os meros mortais. Mesmo porque aqueles que estão segundo Cristo não há divergência, assim como Ele nos ensina, não envolveis em vãs debates, ondas teológicas que conduzem o povo de um lado para o outro, mas que também haveria divergências para que fossem conhecidos os escolhidos. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Assim como muitos iriam ouvir a santa teologia de Cristo e sentiriam como comichões, cócegas em seus ouvidos, porque não iriam suportar, uma vez que reuniram mestres de si mesmo e anunciaram só aquilo que entre eles lhes é de próprio interesse, e justamente por não exortar e usar a vara da disciplina, foram podados por conta da incredulidade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.